igreja a abrirem as suas Bíblias no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 a 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja em Colossos, né, a maioria de vocês já devem ter escutado sobre isso, né, estava sendo atacada, né, por heresias que estavam levando os cristãos ali para um engano na sua prática e na vivência da sua fé. Então, o apóstolo Paulo os exorta não só para que eles tenham cuidado com a sã doutrina, mas também ele os incentiva a que continue progredindo na sua vida espiritual, que continue em crescimento na sua vida espiritual. E uma coisa interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos ter consciência sobre isso, que na vida cristã nós temos que sempre estar progredindo. Porque quando nós estacionamos na vida cristã, na verdade não estacionamos, nós começamos a regredir. Então, na vida cristã, nós sempre temos que estar progredindo. Porque estacionar na vida cristã é igual a voltar atrás, a começar a regredir nessa vida. E quando nós não estamos progredindo na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, nós nos tornamos um alvo fácil para o inimigo atacar e destruir nossas vidas. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é uma conclusão muito simples. Se queremos que nossas vidas sejam aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus planejou para nós no mundo e na igreja, nós precisamos realmente conhecer a Deus. E se conhecemos a Cristo pela fé, meus irmãos, devemos também andar com Cristo pela fé. Aqui no capítulo 3, Paulo, ele parte para uma aplicação prática das doutrinas que ele ensinou a Colossenses a partir do versículo 1 até aqui. Então, no capítulo 3, ele passa a falar ao Colossenses de uma aplicação prática daquilo que ele estava ensinando aos Colossenses. E uma coisa, meus irmãos, que é verdade, né? Afinal, não adianta nós, como os cristãos, declararmos a verdade, dizermos que defendemos a verdade, que cremos na verdade, mas se nossas vidas demonstram totalmente o contrário disso. O Mahatma Gandhi, ele disse uma coisa, né, que nos leva a pensar muito sobre isso. Ele disse: não tenho nenhum problema com a pessoa de Jesus. Minha grande dificuldade reside num abismo facilmente observado entre a pessoa e ensinamentos de Jesus e o estilo de vida daqueles que se afirmam seus seguidores. Então, Gandhi dizia isso, que ele não tinha nenhum problema com Jesus, mas ele achava estranho que as pessoas que se diziam seguidores de Jesus, a sua prática de vida era totalmente contrária àquilo que Cristo ensinou e deu exemplo. E o apóstolo Paulo, em Tito, nos exorta sobre isso, né? Ele diz lá em Tito 1, versículo 16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Meu irmão, minha irmã, diferente de muitas religiões, a fé cristã, ela nos desafia
a vivermos na prática as nossas convicções de forma intimamente ligada aos nossos comportamentos. Afinal, crer em Cristo significa estar unido a Ele, e se realmente participamos da vida dele, devemos viver de acordo com o exemplo que Ele deu para nós. Jesus não pode viver em nós pelo seu Santo Espírito e permitir que permanecemos na prática do pecado. Meu irmão, minha irmã, nesse trecho da palavra de Deus que nós estamos meditando nessa noite, Paulo evidencia que a nossa conversão, ela passa por um desejo profundo de um relacionamento íntimo com Cristo. A nossa conversão ela é evidente quando nós desejamos as coisas do alto, quando desejamos coisas do céu, mais do que as coisas da terra. Morremos em Cristo, versículo 3, no começo dele diz assim: porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O cristianismo, meus irmãos e minhas irmãs, é o único modelo de experiência espiritual que a morte procede à vida. Precisamos morrer para viver. Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, Ele não apenas pagou a nossa dívida com sua morte, mas também Ele quebrou o poder do pecado em nossa vida. É por isso que Paulo pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Romanos 6, versículo 2. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que podemos ter vitória sobre a velha natureza pecaminosa que deseja nos controlar. Essa velha natureza, né, esse nosso Adão, essa nossa Eva, sempre quer aflorar. E se nós não estivermos olhando para o alvo que é Cristo, se não estivermos perseguindo esse crescimento contínuo na vida cristã, nós podemos perder isso. Podemos deixar nos levar e deixar que o velho Adão, a velha Eva se levante e comece a dominar nossa vida, e comece a nos controlar. O texto também nos diz que ressuscitamos com Cristo. No versículo 1 ele começa dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. A expressão grega aqui, meus irmãos, ela fala de uma ação já completada, né? Portanto, se fostes ressuscitados, ele está dizendo aqui que é algo que já está feito, que já está pronto, que a gente não precisa fazer nada para isso acontecer, porque Cristo é que fez com que isso acontecesse. Em outras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, uma vez que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, nós possuímos em si mesmos, através de Cristo, a vida da ressurreição de Cristo. Nossa posição, meu irmão e minha irmã, ela é exaltada em Cristo e não em outra coisa qualquer, em algo hipotético. Tampouco, meus irmãos, é alvo de algo que devemos nos esforçar para alcançar. É um fato já consumado. Nós já morremos e já ressuscitamos em Cristo. Não precisamos fazer mais esforço algum, porque já morremos e já ressuscitamos em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço em meu lugar, no seu lugar. Essa verdade, ela está radicada no evento central de toda a história, acontecido com Jesus no domingo de Páscoa, que é experimentado por todos nós cristãos, pela fé, que Ele morreu, mas ressuscitou, e nos deu vida, vida em abundância, que nós experimentamos isso na Páscoa, pela fé, implica na busca dos valores celestiais. E qual, meus irmãos, deve ser o nosso maior desejo? Qual deve ser a nossa maior ambição como seres humanos? Qual deve ser a nossa maior ambição como crentes em Cristo Jesus? O texto nos fala: as coisas lá do alto. Meus irmãos, aí nós lembramos, né, do que Jesus Cristo falou, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E também
Jesus também falou, né, que nós não venhamos a buscar a juntar tesouros na terra, porque a traça, né, corrói, o ladrão rouba, mas que nós venhamos a juntar tesouros nos céus. Versículo 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, vivemos em Cristo. Cristo é a nossa vida. Cristo é o nosso maior tesouro. Cristo tem que estar em primeiro lugar em todas as coisas que nós pensamos. Quando nós acordamos de manhã, qual é a primeira coisa que nós pensamos? Muitas vezes nós estamos pensando errado. Acordamos já pensando que eu preciso ganhar o dinheiro daquele dia, dos problemas que eu tenho para resolver, e esqueço que eu tenho que pensar em primeiro lugar nas coisas do alto. Porque Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E isso, meus irmãos, não tem nada a ver em ser irresponsável, não é isso. Isso não tem nada a ver em se distorcer e pensar assim: eu não preciso fazer nada, eu vou só orar e que Deus vai dar um jeito. Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que ela está dizendo é que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e depois eu vou buscar as minhas responsabilidades terrenas. Paulo disse em Filipenses 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo. E 1 João 5, versículo 12, diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Tem um hino que eu sempre que vira mexe na pregação, eu lembro e cito ele, né? Um hino muito antigo que eu acho muito bonita a letra, que diz, né? Satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior já visto. Satisfação é ter a Cristo. O que preenche a sua vida, meu irmão e minha irmã? O que é o mais importante na sua vida? Onde está o teu tesouro? O que domina o seu pensamento e que preenche a sua vida? O que é que está em primeiro lugar na sua vida? Qual o seu tesouro? O versículo 3, uma parte dele nos diz assim, que nós estamos ocultos em Cristo, porque morresse e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meus queridos, nós não mais pertencemos a esse mundo, mas pertencemos a Cristo. As fontes da vida nas quais nos alegramos vêm somente do Senhor. Os falsos mestres que se encontravam em Colossos diziam que em seus livros eles guardavam a sabedoria. Eles diziam que em seus livros estava o tesouro da sabedoria. Mas Paulo está dizendo, meus irmãos, a eles, que para o cristão, para o crente, Cristo é o tesouro da sabedoria. E nós estamos escondidos nele. Nele nós temos satisfação e segurança. No Salmo 91, né? Um dos versículos nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Meu irmão, minha irmã, estamos em Cristo. Romanos 8, 31, do 31 a 39, nos fala várias coisas, né? Mas resumindo, ele nos fala isso em Romanos 8, versículo 31 a 39, né? Resumindo, ele está nos dizendo isso, que nós estamos em Cristo e nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Não há poder algum que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nossa esfera de vida, meus irmãos, nós ainda vivemos aqui nessa terra, né? Nós não somos ET, não somos extraterrestres, não. Mas a nossa vida, ela não é mais terrena. O que está em primeiro lugar na nossa vida não é mais as coisas da terra. São as coisas espirituais que vêm em primeiro lugar.
Nossa pátria está no céu. Cristo está nas regiões celestes. Aspiramos às coisas do céu. Isso não significa irresponsabilidade com as coisas da terra. Nós precisamos ser bons cidadãos, nós precisamos ser bons vizinhos, precisamos dar bom testemunho para as outras pessoas. As pessoas precisam olhar para nós no nosso viver diário, no nosso trabalho secular, no nosso estudo, no nosso momento de lazer. As pessoas precisam olhar em nós e reconhecer nas nossas atitudes de filhos de Deus, atitudes de discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Meus irmãos, né, nós precisamos, né, eu já passei dessa fase, né, não preciso mais me preocupar com a educação dos meus filhos, né, essa fase já passou, mas tem gente aqui que está nessa fase que tem que se preocupar com a educação dos filhos, né, tem que se preocupar em ter fundos, né, financeiros para pagar uma universidade para o filho, para a filha. Eu já passei dessa fase já faz muito tempo, né, eu estou na fase agora de curtir os netos, né, e que é muito bom e que é muito gostoso essa fase, né? Mas tem pessoas que ainda estão, né, precisando nessa fase ainda se preocupar com carreira profissional, né, e levantar o seu sustento. Meus irmãos, não há nada de errado em se preocupar com isso, mas o errado é quando isso está em primeiro lugar. Quando a gente coloca isso num plano que Jesus vira como se Jesus vira uma anotação de rodapé na nossa vida, algo que se der, eu penso nele. Não pode ser assim. Primeiro é Deus. E se Deus estiver em primeiro lugar, Ele vai nos ajudar, vai nos dar sabedoria, vai nos dar condições de conseguirmos ter todas essas coisas que precisamos através do nosso trabalho e do nosso suor. Somos glorificados em Cristo. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Nesse momento, meus irmãos, o modo da gente conseguir entender, né, nas nossas palavras, né, que para a gente poder entender isso, nós falamos assim, né? Nesse momento, Cristo está sentado à direita de Deus, Pai, no céu. Mas um dia, meu irmão e minha irmã, Ele virá em glória para nos levar ao lar eterno. E Ele vai se manifestar, e nós que estamos escondidos com Ele, também seremos manifestados nessa glória que vai ser manifestada em Cristo. Por meio da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, fomos separados da antiga vida. Fomos separados da antiga vida deste mundo. E agora, meus irmãos, pertencemos a uma nova vida, vida essa celestial. A vida em Cristo é a fonte e o modelo da nossa vida. Meus irmãos, e aí vem aquela questão, né, no nosso viver diário, em tudo que nós precisamos fazer, decisões que precisam ser tomadas. Todo dia, né, nós temos decisões que precisam ser tomadas. E tem aquelas que acontecem de improviso, né? Que você nem pensou que ia acontecer aquela situação, e acontece aquela situação, e você tem que tomar uma decisão. E aqui eu quero trazer algo, né, para a nossa vida cotidiana sobre isso, né? Nós devemos olhar para as coisas do alto. Sabe o que isso quer dizer? Que toda decisão que eu vou tomar, em toda e qualquer área da minha vida, eu preciso olhar para as coisas lá do alto e ver, se eu tomar essa posição desse jeito, eu estou glorificando a Deus? Se eu agir desse jeito, eu vou estar dando um bom testemunho ou um mau testemunho? Olhar para as coisas do alto, meus irmãos, envolve da gente olhar para cada decisão que a gente precisa tomar em qualquer área da nossa vida, em olhar para o alto e ver, se eu agir desse modo, eu glorifico a Deus? Se eu agir desse modo, eu estou abençoando a minha vida e a vida do outro? Porque nós não podemos ser egoístas, meus irmãos. Cristo não nos chamou para uma vida de egoísmo. Cristo nos chamou e Ele nos falou certas coisas que nós temos dificuldade, né? Ele falou lá, né? Orai por quem te persegue.
Abençoai a quem te amaldiçoa. Pensar com as coisas lá do alto é olhar para todas essas coisas que Jesus nos ensinou e tomar as nossas decisões baseadas nisso. Por meio da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, fomos separados da antiga vida desse mundo para pertencermos a uma nova vida celestial. A vida em Cristo é a fonte e o modelo de nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o fim da minha vida, o fim da sua vida, não está num túmulo, coberto lá por cravos e lágrimas, mas a chamada, a gloriosa ressurreição. A nossa jornada, meu irmão e minha irmã, não termina num corpo surrado pela doença, nem enrugado pelo tempo, coberto de pó numa sepultura. Mas receberemos um corpo em glória semelhante ao de Cristo. Filipenses 3:21 nos diz isso, que receberemos um corpo em glória semelhante ao de Cristo. Nosso choro cessará, não teremos mais dores, nossas lágrimas Ele enxugará, não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Apocalipse 21, verso 4, nos declara isso. Concluindo, meus irmãos e minhas irmãs, em que você anda pensando? O que tem dominado a sua vida? O que está em primeiro lugar em sua vida? Deus nos criou, meus irmãos e minhas irmãs, para vivermos com a única paixão de demonstrar com alegria a suprema excelência dele em todas as esferas de nossas vidas. A vida é desperdiçada quando vivemos sem essa paixão de dar graças a Deus pela suprema excelência dele em todas as nossas vidas. Aí a nossa vida se torna uma vida desperdiçada. Deus nos chama, meus irmãos, para orar, pensar, sonhar, planejar e trabalhar, mas não para ser apreciado pela nossa grandeza, mas para engrandecer a Deus em todas as partes da nossa vida. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Em que você anda pensando? O que é o tesouro da sua vida? Mas eu queria concluir agora convidando você a pensar nisso. Quem é esse que nos convida a pensar nas coisas lá do alto? Quem é esse que nos convida a morrer com Ele? Quem é esse que nos convida a sermos ressuscitados com Ele? A viver com Ele? A estarmos escondidos nele? E a sermos glorificados com Ele? Esse que nos convida a isso é Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a pôr isso em prática em nossas vidas e a compreender isso. Amém?